Olá, este é o seu programa De Frente com a Pastora Cida, e hoje nós temos alguém aqui muito especial que nós vamos trazer uma palavra aqui curta, mas de um grande valor para mim e para a sua vida. E olha, nós temos aqui nos nossos estúdios o nosso querido, o nosso amado José Ribeiro. José, tudo bem? Tudo bem, minha pastora, graças a Deus. Graça e paz, povo de Deus. Fico muito feliz e congratulado com Deus, né, por estar aqui pela primeira vez. Eu louvo e agradeço a Deus, por mais um propósito de Deus cumprido na minha vida. Pastora, muito obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe grandemente, viu? Uau, o prazer é todo nosso, José. Estou muito feliz de estar aqui nesse programa aqui, olha, lutando. Hoje foi uma tarde de vitória, tivemos aqui na nossa rádio, onde o José trouxe uma palavra poderosa para nós, e nós vamos continuar aqui no nosso podcast para poder trazer algo reparador para as nossas vidas, que é o nosso tema sobre o chamado. José, fala para nós como que como que é para você, jovem, o chamado de pastorear, de pregador, de conselheiro, porque de tudo você tem um pouco, não é verdade? Pelo que eu já vi um pouquinho, o José tem de tudo um pouco. Fala para nós, para essa juventude aí, qual o valor do chamado para você? Glória a Deus, fico muito feliz. Isso eu agradeço a Deus, né, pelo chamado, pelo propósito de Deus, minha pastora, na minha vida. Eu confesso que eu não queria, né, eu sou uma pessoa que nasci no evangelho, fui criado na palavra de Deus e é algo que eu nunca quis, né, esse chamado, nunca pensei nesse propósito, porque eu sempre fui uma pessoa muito tímida, né, no meio da minha família, não tinha palavra, não tinha argumento, eu era uma pessoa muito quieta, né, no meio da minha família, mas o Senhor me chamou para esse propósito, que é apregoar a palavra de Deus, levar o evangelho, a palavra de Cristo às pessoas que na qual estão precisando e necessitando, né, e eu agradeço a Deus, né, por esta oportunidade. Então o Senhor ele tem esse chamado, esse propósito grande na minha vida, que é algo que eu não queria, mas quando o Senhor ele nos chama, não tem para onde a gente correr. Pastor, eu tentei correr do meu chamado, eu tentei correr do propósito de Deus na minha vida, não porque eu não queira, né, mas é porque é um peso sobre as nossas vidas, mas é algo que o Senhor ele nos chama e nós temos que cumprir. Não tem jeito, é igual o Jonas, né. Jonas tentou correr do chamado, do propósito de Deus, mas quando Deus ele nos chama, não tem para onde nós correr, não tem para onde nós pode tentar se esconder de todas as formas, mas o propósito de Deus, o chamado de Deus vai se cumprir em nossas vidas, né. E eu fico muito feliz e estou aqui, né, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, né, fazendo o ide e o chamado de Deus, esse propósito que o Senhor me chamou desde o ventre da minha mãe, né. Minha mãe é serva de Deus desde criança, então todos nós somos criados, pastora, no evangelho, na palavra de Deus, né. É igual a ontem a palavra foi apregoada, né, que nós devemos criar os filhos no caminho que se deve andar, né, e é muito importante, pastora, é muito importante você pai, você mãe, criar o seu filho no caminho em que se deve andar, mesmo que quando cresça, que se afaste da presença de Deus, mas nunca vai esquecer da palavra, nunca vai esquecer do caminho que foi chamado, é da palavra, pastora, Foi plantado, né? foi plantada sobre o seu coração. É gratificante saber que a gente sabe que muitos pais, eles, preferem hoje colocar um celular na mão da criança, né, e ali para poder até entreter, para não ter tanto trabalho, mas a gente vê que é o fruto, né, aquilo que você planta, você colhe, né. Se eu sua mãe, sua família te, plantou na sua vida esse cuidado, né, de criar você nos caminhos do Senhor. Então hoje você eh, tem essa direção certa na sua vida. Então é importante mesmo esse tema que você abordou aí, muito importante os princípios, os primeiros passos da nossa vida, né, que é os pais. O primeiro ministério é dentro da nossa casa, né. Muitas pessoas também não foram criados no evangelho, mas conheceram Jesus depois com mais dificuldade, com mais sofrimento, com mais cargas, né, espirituais, mas eu creio que está sendo valioso, hein, esse tempo que a gente tem tirado para poder falar do que Deus fez nas nossas vidas. Olha, a gente está preparando
para daqui uns dias o José trazer o testemunho dele, hein. Vai ser imperdível esse dia. Não vai ser, José? Nós vamos preparar esse dia para que José venha trazer essa palavra, como que Deus entrou na vida dele. Hoje o nosso tempo vai ser curto, mas vamos trazer uma surpresa para vocês. Amém? Então, José, fala para nós, qual a chave principal para ter um ministério com êxodo, um chamado com êxodo? Minha pastora, uma das coisas principais é isso aí, os pais criar o filho no caminho que se deve andar, né, que é na palavra de Deus, e você abordou algo muito interessante, né, que hoje, nessa geração de hoje, né, os pais entregam um celular para os filhos até dentro da igreja para inverter. Isso. Mas eu quero te falar algo bem interessante, pastora, que aconteceu na minha vida. Eu lembro muito bem, povo de Deus, povo que estão aí ouvindo, né, eu lembro que quando eu era criança, pastora, eu era uma criança e eu nunca esqueci, eu era uma criança que ia só para dormir na igreja. Mas eu aprendi uma coisa muito importante, minha pastora. Eu aprendi uma coisa muito importante, gente, povo de Deus, que no momento, pastora, que eu estava ali, ligado na palavra de Deus, né, porque eu, pastora, eu nunca esqueci, quando eu era criança, eu tinha pessoas que eu me inspirava. Pessoas dirigentes ali que apregoava a palavra de Deus e eu me inspirava naquelas pessoas. Tinha um homem que ele até hoje, né, pela graça de Deus, ele está em quase 100 anos e ele era uma pessoa que me inspirava. Eu, como criança, pastora, eu me inspirava naquele homem de Deus, naquele dirigente da casa do Senhor. E eu falava assim no meu coração, eu era criança, eu nunca esqueci, e eu falava no meu coração: "Senhor, quando eu crescer, eu quero pegar igual o presbítero Zé Totti". Porque eu achava muito lindo, assim, a forma, era um homem que tinha eloquência, era um homem que apregoava a palavra de Deus, era um homem que vivia a palavra de Deus. A palavra estava Como criança impregnada isso, né, pastora, e eu como criança, eu observava aquilo. nisso. Muitas das vezes eu ia para dormir, mas isso, mas o momento que eu estava ali listo, prestando atenção na palavra de Deus, né, eu observava aquilo. E outra coisa também, pastora, muito interessante, a minha mãe sempre foi líder do círculo de oração. E eu lembro que eu era criança, e naquele tempo tinha muito aqueles bancos, né, de madeira, e eu lembro que eu olhava por cima do banco e olhava para o outro lado, e eu via minha mãe, eu via todas as irmãs do círculo de oração, né, falando em línguas estranhas, marchando dentro da igreja, e eu falava no meu coração, minha pastora, eu falava assim: "Senhor, quando eu crescer, eu quero ser igual a essas irmãs, Olha, cheio do poder de Deus". olha isso, que Olha só poderoso. da sua importância, pastora, de uma criança sem algo para tirar sua atenção, porque se eu tivesse com o celular naquele tempo, né, eu não ia se Despertar para isso. eu não ia despertar para isso, eu não ia observar isso. Mas muitas das vezes as pessoas acham que levar o seu filho ali naquele momento, né, a criança sem celular, sem nada, sem distração, mas a criança está aprendendo. Em 1 minuto, pastora, que a criança observa ali, ela aprende mais do que um adulto. Jesus, é verdade. Isso eu lembrei com o meu coração, né, a mentalidade da criança tá limpa, né, para entrar. Por isso que nós temos que aproveitar todo o tempo para investir nas nossas crianças, Sim. porque no futuro isso vai ser uma edificação muito grande para ela e para os demais, né, a gente vê isso. É muito importante isso que você falou, porque é um testemunho do que você viveu. Eu nunca ouvi um testemunho assim, de uma criança que observou as mulheres do círculo de oração, a uma criança que observou uma pessoa que pregava. Então é importante nós tirarmos tudo que distrai das nossas crianças e ensiná-las a sentar e comportar como uma verdadeira adorador desde pequeno. Hoje em dia está muito complicado, porque às vezes a gente nem fala direito, né, as pessoas podem os pais podem ficar chateados, mas de qualquer forma a gente vai estar plantando na vida delas. Olha, eu quero te agradecer esse pequeno momento que a gente teve aqui, mas na hora foi frutífero, hein, porque eu guardei essa palavra no meu coração e vou testemunhar isso para frente, orientando os pais a educar as crianças no caminho que deve seguir. Muito obrigado. Nós vamos estar em breve aqui para você contar para nós o seu testemunho, que se esse pequeno testemunho me edificou, e eu tenho certeza que edificou os nossos telespectadores aí do outro lado, imagina o testemunho, hein.
Meu Deus, que Deus abençoe sua vida. Presbítero José, fala aí dá um finalzinho para nós. Amém, glória a Deus. Meus irmãos, não percam, né, logo em breve vamos estar aqui se preparando, né, para o meu testemunho. Hoje não deu tempo, né, para a gente trazer o testemunho, né, aquilo que o Senhor ele fez na minha vida, e vamos ter esse tempo, o Senhor já tem esse tempo marcado, né, para me dar o meu testemunho, né, assim como eu falei, eu fui criado no evangelho, fui criado na palavra de Deus, mas teve um tempo que eu passei afastado da presença de Deus. Mas espere mais um pouquinho, que logo, logo o testemunho para esse. Segura mais um pouquinho aí, que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, dos amados aí que ouviram, que Deus abençoe grandemente. Cuide do seu filho, cuide da sua criança, porque Deus tem outras coisas, mas só que a gente não tem tempo mais, né, pastor? Tem muitas coisas para conversar, mas o Senhor, né, tem muitas coisas para fazer nessa cita. Deus abençoe grandemente. Obrigado, minha pastora. Tamo junto aí em nome de Jesus, tá bom? Tamo junto. Glória a Deus.